E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Pessoal, hoje a gente vai fazer um gameplay de um jogo brasileiro nacional feito pelo Eduardo. Vocês já estão vendo aí na tela, da Dragon Store, uma desenvolvedora nacional. E o Eduardo é muito amigo do Ricardo Silva e lá do Rafael Cardoso do Experiência Odyssey, galera. Então ele já levou os jogos deles, por exemplo, lá pro canal 3, pra Retrocon também. E o Eduardo me procurou no Instagram para perguntar se eu não queria fazer gameplay de um dos jogos que ele criou, pessoal, que é esse que tá na tela que vocês estão vendo, Senhor das Trevas Atrás das Linhas Inimigas, Time Lord, o título em inglês, Behind Enemy Lines. Pessoal, falando um pouquinho do trabalho do Eduardo, né? Eduardo fez alguns jogos, tem feito alguns jogos aí retrô, de uma série que ele tá chamando de Retro Wave Series. Vou mostrar aqui para vocês aqui na descrição, tá aqui ó, Retro Wave Series, e que ele fez esse jogo do Odyssey, do Senhor das Trevas Atrás das Linhas Inimigas, que é uma continuação do clássico lá do Odyssey, galera. Então eu vou deixar para falar um pouquinho mais durante a gameplay, mas eu convido a vocês a darem uma olhada aqui no site, pessoal, é muito legal. Tem mais jogos que ele fez aqui, galera. Se a gente vir aqui em início, deixa eu mostrar para vocês rapidamente, ó, jogos. A gente tem aqui, ó, Indies e Homebrews, né, os jogos que ele faz. Então a gente tem aqui, além do Senhor das Trevas, a gente tem Mars Patrol, que seria um Moon Patrol mais passado em Marte, muito legal. E Raiders, que seria uma continuação do River Raid, uma nova roupagem aí do clássico do Atari 2600. Mas hoje a gente vai falar aqui do Senhor das Trevas, galera. Até vou mostrar para vocês aqui no site, pessoal. Vocês já estão vendo aqui, precinho de biscoito, galera, ó, R$20 para você adquirir a versão digital. Eu fiz aqui a compra, galera. Você faz a compra, recebe um e-mail já com um link direitinho, é só baixar, funciona para o Windows, não precisa instalar nada, é um arquivo que você clica, ele já executa o jogo. E também você pode, se quiser, comprar uma versão física, que é essa daqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês, que tá R$85. Nessa versão física tem alguns mimos e algumas coisas a mais, né? Tem um jogo em pendrive, vai um pendrive com o jogo, e também, pelo que eu entendi, uma versão do jogo do Odyssey original para você jogar via emulador. Tem também um chaveirinho personalizado com o tema do Odyssey e um manual de instruções impresso e colorido. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui dá para ver mais ou menos o que vem. O pendrive, vem um adesivo também do Senhor das Trevas aqui original, muito legalzinho aqui o chaveirinho, muito top. E olha só, galera, vem também um controle aqui da Knup, ó, uma marca até que bem conhecida, em formato aqui de Super Nintendo, Super Famicom. Então essa versão R$85, acho que também é um preço bem legal, vem na caixinha, bonitinho. E outra coisa legal também, pessoal, é o manual, mesmo o manual digital, ele tá aqui na tela para mostrar para vocês. Deixa eu abaixar um pouquinho a minha câmera, só para eu ter acesso a mexer aqui no PDF, ó. Ele fez o manual ao estilo do Odyssey, inclusive o manual físico também é dessa forma, mas você, se adquirir a versão digital, você também tem a versão digital do manual. Então deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. Aí que legal, tá vendo? Com todo o layout aqui do Odyssey, mostra como você instala o jogo se for em pendrive, como é que você joga, como é que instala ali rapidinho. Olha lá, tem os botões para você jogar no controle. Olha lá, primeiro nível, tem o segundo nível que vai ficando cada vez mais difícil, o terceiro nível, eu acho que tem quarto nível em diante que ele colocou. Aí aparece ali o Senhor das Trevas, ó, que a gente vai enfrentar lá no final do jogo. E olha aí que bacana, muito bacana a diagramação. Tem ali a pontuação de acordo com o que você faz ali no jogo, achei muito top. E tá aí também um manualzinho bem legal. Então, pessoal, como eu sempre digo aqui, vamos dar valor à indústria nacional de games. Eduardo, cara, super gente boa, pessoal da Experiência Odyssey também merece muito que a gente conheça, que a gente dê uma chance para conhecer os produtos dessa galera, pessoal. Eles fazem jogos muito legais, fazem um trabalho muito bonito ali com suor, muitas vezes sem patrocínio nenhum, ali na raça mesmo. Eles fazem tudo, fazem toda a programação do jogo, despendendo recursos, fazem a diagramação, fazem a divulgação, vão aos eventos para mostrar os jogos. Então vamos dar uma força para essa galera, pessoal. Indústria nacional de games tem muita gente boa, como eu já mostrei em outros vídeos aqui. Eu adoro, acho muito legal fazer esse tipo de conteúdo. Mas então é isso aí, galera, sem mais blá blá blá, eu vou colocar aqui no jogo. Deixa eu botar na tela do jogo, o jogo já tá aqui pra gente dar uma olhadinha. Pera aí, vamos lá. Ah lá, já tá lá, galera. Então quando a gente clica para iniciar o jogo, ele já entra nessa tela. Eu vou colocar o fone de ouvido aqui pra gente ouvir junto o jogo. Ele já entra nessa tela remetendo ao Odyssey original, né? Aquela tela. Isso que eu achei muito legal, a gente vai comentar um pouquinho por aqui, galera. Eu vou jogar no teclado, dá pra jogar no teclado de boa, dá pra jogar no joystick também, mas eu vou jogar no teclado pra gente ver como é que é isso aqui, galera. E aí eu vou comentando. Lembrando, pessoal, que eu já conversei com o Eduardo, eu já joguei um pouquinho e fiz alguns comentários já ao Eduardo no feedback.
feedback e vou comentando aqui com vocês. Ele já respondeu, achei muito legal o retorno que ele deu. Eu achei legal porque fica mais rico aqui o gameplay de algumas impressões que eu tive. Ele já me respondeu e eu vou dizer para vocês aqui o que eu achei e também baseado no retorno do Eduardo. Então vamos lá, para jogar é muito simples, a gente clica aqui no número 1 e para quem conhece o jogo já vai ver algumas semelhanças e outras nem tanto. Vamos lá. Aqui tem um lugar para você colocar o nome. Eu coloquei DB Falcão, mas você pode colocar evidentemente aí o seu nome, aí DB Falcão. Eu vou dar um enter aqui, ó. Vamos lá. Tá lá, galera, a nossa nave. E olha isso, pessoal. Ó a música. Isso aqui eu já achei muito bacana, galera. Ó. A música é um ponto alto, essa música que o Eduardo colocou. E fica muito legal. E aí alguns comentários, pessoal. Primeiro esse fundo que ele colocou também achei muito legal. Achei muito bem bolado. E vamos falar já das referências, galera. A navinha aqui do Senhor das Trevas, a nossa nave, ela é uma nave bem parecida com a do original. O som é bem parecido. Mas ela é toda já com uma estrutura, tem um campo de força, tem os foguinhos ali embaixo, mas o som é muito parecido com o som do original. Você pode também deixar apertado aqui o espaço, aqui ele vai atirando, como também é no original. E a movimentação, ela também lembra muito a do original, pessoal. Aquela navinha ali também, ó, aquelas pastilhinhas amarelas, também remetem muito ao jogo original. Mas notem, pessoal, que é um jogo diferente. O Eduardo falou isso, eu não queria fazer um remake, ele não queria simplesmente fazer um jogo igual, melhorando os gráficos, melhorando a música. Quis fazer como se fosse uma continuação, mas que remetesse ao original, com elementos do original. Então achei bem legal. Ó, vocês acabaram de ver que eu tomei um hit aqui, né? A minha nave estava verde, eu tomei um hit e ficou amarelo, ou seja, o meu campo de força ele foi danificado. Então você tem só uma vida, mas você pode, se eu não estou enganado, levar 3 tiros e o seu campo de força vai sendo destruído até que no 4º tiro você acaba morrendo, ou no 3º. A gente vai ver aqui daqui a pouco quando eu morrer. Então achei muito legal essa ideia do Eduardo de fazer um jogo que não fosse igual ao original, mas que remetesse com a jogabilidade. Lembra muito o jeito de você mexer aqui na nave, o som também, as naves, os tiros que eles dão, e achei muito legal. E o mais interessante, galera, uma coisa que eu sempre gostei de jogos que não eram muito comuns nessa época do Odyssey e do Atari, jogos que tem um final. Esse jogo tem um final, diferentemente do primeiro. Se eu não estou enganado, o Senhor das Trevas original, você nunca termina o jogo, você só vai fazendo ponto. E o objetivo da galera era bater recorde, né? Cada um falava, quanto que você já fez no jogo, eu quero fazer tanto. Eu nunca fui muito fã disso, eu gosto de jogos que tem um final. E esse aqui tem um final, você enfrenta lá no final nada mais, nada menos do que o Senhor das Trevas, galera. Então achei muito top. E outra coisa interessante, pessoal, aqui vocês estão vendo que eu estou numa fase que as naves continuam vindo da mesma maneira, tal. Só que o Eduardo falou, ele colocou de uma maneira randômica, ou seja, as naves vêm em números sempre diferentes, dependendo da jogada que você faça. Ou seja, se você jogar, começar um outro jogo e aí um outro jogo, sempre as naves virão de posições distintas e também o número delas vão se alterar. Ih, acabei de tomar mais um tiro, mais um. Eu morro, tá vendo que tá já bem branquinho ali a minha navinha. Mas achei muito bem feita a navinha ali, quando você atira, dá um foguinho ali, tá vendo? Ele expande ali o vermelho e acabei morrendo aí. Parece que o Senhor das Trevas dizendo que você morreu. Ah lá, Infinity Dragon Games Sales and More. E é bacana, ó o barulhinho do Odyssey, tá vendo? Achei muito legal as cores ali, as fontes do Odyssey. Então ele fez um jogo diferente, um jogo mais novo, uma continuação, mas sem esquecer dos elementos do original. Vamos jogar mais um pouquinho aqui, galera. Eu devo conseguir chegar até o Senhor das Trevas, porque também é um pouquinho longo. O vídeo aqui vai acabar ficando um pouco longo, e aí eu vou comentando um pouquinho mais com vocês. Ah, pessoal, outra coisa que eu achei bem interessante é que se você for tomando hits, se você for tomando dano e o seu campo de força for ficando mais fraco, você resistir, à medida que você vai pontuando mais, depois de uma determinada pontuação, seu campo de força volta a ficar forte, né? Você revigora o seu campo de força, né? Recupera. Isso eu achei bem legal também. Uma das coisas que eu tinha comentado com o Edu é que eu achei que tem horas que demora para vir inimigo. Tem hora que você mata uma horda aqui de inimigos e demora um pouco. Tem hora que demora uns 10 segundos para vir inimigo. Ele falou que é assim mesmo, ó, por exemplo agora, tá vendo? Ó, não tem inimigo na tela.
E ele falou que é por conta, eu entendi, por conta dessa randomização, ou seja, que demora porque vai vir de uma posição diferente e também tá no início do jogo, que é para você se acostumar com os comandos. Mas olha só, tá vendo? Eu achei que eu ainda dei esse feedback para ele, que eu acho que poderia demorar um pouquinho menos para vir inimigos novamente, mas tudo bem, já é um feedback que eu dei para ele e vamos ver. Eu vou inclusive dar uma cortadinha aqui no vídeo para ver se eu consigo chegar pelo menos na segunda parte, que não vai mudar nada assim em matéria de não vai parar e vai começar de novo, simplesmente começa a vir inimigos diferentes, de uma hora para outra começa a vir inimigos diferentes. Eu consegui resistir aqui a essa horda, vamos dizer assim, essa onda de inimigos desses disquinhos amarelos. Então deixa eu dar um cortezinho no vídeo aqui, quando eu chegar lá na outra parte eu volto. Eu tava falando aqui, fez um barulhinho, atingi uma pontuação aqui, meu campo de força voltou a ficar verde, tá vendo? E aí galera, ó, chegamos à segunda etapa aqui, com inimigos diferentes aqui, que são uma espécie de demônios aqui. Aí eu já tô aqui, ó, já vai ficando cada vez mais difícil, ó. Ó, já me tacaram bomba aqui, porque esse rainho que eles tacam aqui é difícil, porque ele vem nessa posição de um lado pro outro, é complicado. Vamos ver se eu consigo passar dessa onda aqui de inimigos, vamos ver. Eu não posso deixá-los começarem a atirar, senão bagunça tudo, fica muita gente na tela, sabe? Outra dica que o Edu falou é de não ficar desviando tanto, tentar atirar nos projéteis, né? Porque eles explodem. Acabou de me bater mais uma vez, aqui de mais novo morri. Ai, morri. Então é isso, galera, eu não vou conseguir chegar mais longe do que isso e também para o vídeo não ficar muito grande, mas até para você também se incentivar a adquirir o jogo e tentar enfrentar o Senhor das Trevas, né? Eu vou tentar aqui sozinho depois chegar até o final, mas aqui ainda não tô com a habilidade toda para fazer aqui em vídeo uma gameplay completa, galera. Mas é isso aí, galera, com esse gameplay rapidinho aqui, queria mostrar para vocês esse jogo. Gostei bastante aqui do Senhor das Trevas atrás das linhas inimigas. O jogo ficou muito legal, pessoal, para quem curte Odyssey, para quem jogou Odyssey naquela época, ou para quem tá jogando agora depois de conhecer o console, que é mais novo, ter contato com esse trabalho maravilhoso aqui. Essa continuação ficou muito legal aí do meu amigo Eduardo, realmente é sensacional. Fiquei muito feliz de poder ter testado e curtir, galera. Então, ó, não se esqueçam, vou deixar todos os links aí na descrição da loja do Eduardo, lá da Dragon Store, pessoal. Vamos prestigiar o trabalho dessa galera aí, que ó, é top demais, pessoal, muito bacana e merece muito nosso apoio. Mas então é isso aí, galera, mais uma vez, se vocês curtiram aqui o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe com seus amigos, clique no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo que estiver passando aqui no canal, porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais. E vou jogar mais uma aqui, ó, quero ver se eu chego lá no Senhor das Trevas, bora lá!